A mente humana não foi feita para o mundo em que vivemos. Foi feita para focar em uma coisa, em um problema, em uma direção. Mas o mundo moderno foi construído exatamente para impedir isso. Notificações, ruído, opinião alheia, urgências fabricadas, estímulos competindo a cada segundo pela sua atenção. E o resultado é um homem permanentemente interrompido, que termina o dia sem ter feito nada de substancial, sem ter pensado com profundidade sobre coisa alguma. Bem-vindo à Forja da Vontade. Hoje vamos falar sobre o que os estoicos ensinaram sobre dominar a mente não com técnicas de produtividade, mas com algo muito mais radical. A compreensão de que a atenção é o bem mais precioso que você possui e que entregá-la sem critério é a forma mais insidiosa de desperdiçar uma vida. Marco Aurélio governava um império. Tinha em suas mãos mais poder do que qualquer ser humano de sua época. E mesmo assim, ou talvez por isso, ele escreveu para si mesmo, nas meditações, instruções sobre foco que revelam o quanto o problema da mente dispersa não é novo. Ele escreveu: concentre cada minuto como um romano, como um homem no que está na sua frente, com precisão e seriedade genuína, voluntariamente, com justiça, e se liberte de todas as outras distrações. Sim, você pode, se fizer tudo como se fosse a última coisa que faz na vida, e parar de ser sem objetivo, de deixar suas emoções sobrepor o que sua mente lhe diz, de ser hipócrita e egocêntrico. Você vê quão poucas coisas você precisa fazer para levar uma vida satisfatória. Esse é o manual do foco absoluto em 3 linhas. Não é sobre fazer mais. É sobre fazer uma coisa com toda a presença que você tem, uma coisa completamente. Sem escapatória para a dispersão. E ele vai direto ao que sabota esse foco, as distrações externas, aquilo que fica fora tentando te puxar para dentro. Em outro trecho das meditações, Marcos escreveu: se as coisas externas te distraem, então tire um tempo para aprender algo que vale a pena. Mas certifique-se de que você não cai no outro tipo de confusão. As pessoas que trabalham a vida toda, mas não têm propósito para direcionar cada pensamento e impulso, estão desperdiçando seu tempo, mesmo quando estão trabalhando duro. 2 formas de dispersão. A primeira é óbvia: os estímulos externos que te puxam para fora do que importa. Mas a segunda é mais perigosa porque é invisível: a agitação sem propósito. O homem que está sempre ocupado, mas nunca direcionado, que se move muito, mas não avança, que responde ao que é urgente, mas nunca toca no que é importante. Marco Aurélio via isso no ambiente imperial que o cercava: homens poderosos, cheios de atividade, absolutamente dispersos em termos do que realmente importava. E ele se lembrava a si mesmo, repetidas vezes, de não cair no mesmo erro. O antídoto que ele propõe é radical na sua simplicidade. Nas meditações, ele escreveu: se buscas tranquilidade, faz menos, ou mais precisamente, faz o que é essencial, o que a razão de um ser social exige e da maneira necessária, o que traz uma satisfação dupla: fazer menos, melhor, porque a maior parte do que dizemos e fazemos não é essencial. Se você puder eliminá-la, terá mais tempo e mais tranquilidade. Pergunte a si mesmo a cada momento: isto é necessário? Esse critério, isto é necessário, é uma das perguntas mais transformadoras que um homem pode fazer com honestidade. Não necessário para parecer produtivo, não necessário para agradar aos outros, não necessário para preencher o tempo com a ilusão de que está avançando, necessário de verdade. E você vai descobrir com algum espanto que a maior parte da sua agenda não passa pelo filtro. Mas Marco Aurélio sabia que o foco não é apenas uma questão de agenda, é uma questão de onde mora a mente. E há algo que ele registrou nas meditações que vai além da técnica e toca na raiz do problema. Ele escreveu: ignora o que acontece nas almas dos outros, nunca ninguém foi ao mal por causa disso. Mas se você não acompanhar o que a sua própria alma está fazendo, como pode não ser infeliz? Esse é o ponto mais preciso de toda a discussão sobre foco. Não é sobre bloquear o mundo externo. É sobre conhecer o estado interno. A pessoa que não sabe o que está acontecendo dentro da própria mente é arrastada por ela, pelos medos, pelos impulsos, pelas reatividades, sem jamais perceber que está sendo levada. O foco começa quando você para de ser governado pelo que não examina, quando você olha para dentro com a mesma atenção que dirige ao mundo externo. E pergunta: o que está realmente acontecendo aqui? O que eu estou realmente perseguindo? A direção que estou seguindo é minha ou foi-me imposta por outros? Numa das passagens mais citadas das meditações, ele escreveu: as pessoas tentam escapar de tudo. Para o campo, para a praia, para as montanhas. Você também deseja isso. O
que é idiota você pode escapar a qualquer momento. Indo para dentro de si, nenhum lugar é mais pacífico, mais livre de interrupções do que a sua própria alma, especialmente se você tem outras coisas em que se apoiar. Um instante de recolhimento e lá está a tranquilidade completa. E por tranquilidade entendo uma espécie de harmonia. A fuga física, a viagem, a mudança de ambiente, a busca pelo silêncio externo não resolve o problema quando o problema é interno. O homem que não consegue focar em Roma não conseguirá focar na praia. O ruído que o perturba não vem de fora, vem de dentro. E o único lugar onde o foco verdadeiro pode nascer é dentro da própria mente, que pode ser treinada para encontrar silêncio mesmo no meio do caos. Sêneca, em uma das cartas mais surpreendentes que escreveu a Lucílio, descreve exatamente essa situação. Ele está estudando em um apartamento sobre um estabelecimento de banhos e descreve o ruído ao redor com uma vivacidade que parece escrita ontem: homens se exercitando e grunhindo, vendedores gritando, a voz penetrante do depilador, carruagens passando. E então ele diz algo que inverte toda a lógica que usamos para justificar nossa dispersão. Eu forço minha mente a concentrar-se e impeço-a de vaguear para as coisas externas. Tudo ao ar livre pode ser um estorvo, desde que não haja perturbação dentro, desde que o medo não esteja disputando com o desejo no meu peito, desde que a mesquinhez e a luxúria não estejam em desacordo. Qual é o benefício de um bairro tranquilo se nossas emoções estão em tumulto? Ele está dizendo, com clareza absoluta, que o problema do foco nunca foi o ruído externo, foi sempre a desordem interna. E por isso nenhuma mudança de ambiente resolve o que só uma mudança interna pode resolver. E então Sêneca formula uma das leis mais precisas sobre a natureza da mente dispersa, a mente que se abala com palavras ou sons ao acaso é instável, e ainda não se retirou para si mesma. Contém dentro de si um elemento de ansiedade e medo arraigado, e isso faz da pessoa uma presa da necessidade. A instabilidade da mente, o saltar de um pensamento para outro, a incapacidade de sustentar a atenção em uma coisa por tempo suficiente para que ela se torne profunda, não é um problema de disciplina superficial. É o sintoma de uma mente que ainda não aprendeu a se conhecer e a se habitar. Uma mente que foge de si mesma para os estímulos externos porque ficar consigo mesma em silêncio é desconfortável. E o estoicismo, em sua essência, é um treinamento para habitar a própria mente sem fugir para ficar presente mesmo quando é difícil. Na carta sobre a falta de foco na leitura, que é uma das mais práticas de todas, Sêneca diagnostica com precisão uma patologia que hoje reconhecemos sob outros nomes. A principal indicação, na minha opinião, de uma mente bem ordenada é a habilidade de um homem em permanecer em um lugar e ficar em sua própria companhia. E depois, estar em todo lugar significa também estar em lugar nenhum. Quando uma pessoa gasta todo o seu tempo em viagens ao estrangeiro, ela termina por ter muitos conhecidos, mas nenhum amigo. A mesma coisa deve ser válida para os homens que procuram o conhecimento íntimo com nenhum autor único, mas visita todos de uma maneira precipitada e apressada. Hoje substituímos os muitos autores pelas muitas abas do navegador, pelos muitos podcasts, pelos muitos perfis nas redes, pela muita informação que consumimos sem nunca digerir. O resultado é o mesmo que Sêneca descreveu: muitas exposições, nenhuma profundidade, muito consumo, nenhuma transformação. Mas ainda uma dimensão prática que Sêneca oferece e que vai direto ao coração do problema para qualquer pessoa que quer recuperar o foco. Na carta sobre multidões, ele escreveu algo que deveria estar na parede de qualquer pessoa que luta com a dispersão gerada pelo ambiente social. Ligar-se à multidão é prejudicial. Não há ninguém que não torne algum vício cativante para nós, nem o escancare sobre nós, nem nos manche inconscientemente com ele. Quanto maior a multidão com que nos misturamos, maior o perigo. E depois, a instrução direta: concentre-se em si mesmo, tanto quanto puder. Associe-se com aqueles que irão lhe fazer um homem melhor. Note que ele não está pedindo isolamento permanente. Está pedindo critério. A questão não é fugir de todas as pessoas, é parar de entregar sua atenção sem discernimento. Cada ambiente em que você entra, cada conversa que você aceita, cada conteúdo que você consome está competindo pela mesma atenção que você precisaria para pensar com profundidade, para agir com propósito, para ser quem você se propõe a ser. E Sêneca era categórico: suas boas qualidades devem focar para dentro, não para fora em busca de aprovação ou validação, para dentro, onde o trabalho real acontece. E ele continua com uma metáfora que é devastadoramente exata: o alimento não faz bem e não é assimilado pelo corpo se ele deixa o estômago assim que é comido.
Nada impede uma cura tanto quanto a mudança frequente de medicamento. Nenhuma ferida cicatrizará quando um bálsamo for tentado um após outro. Uma planta que é movida frequentemente nunca pode crescer forte. Não há nada tão eficaz que possa ser útil enquanto está sendo deslocado. O foco não é sobre parar de consumir informação. É sobre dar tempo a uma ideia, a uma prática, a uma direção tempo suficiente para que cresça raízes, para que deixe de ser conhecimento de superfície e se torne algo que muda como você pensa e age. A dispersão impede exatamente isso, ela garante que tudo passe, mas nada fique. Marco Aurélio, por sua vez, deixou nas Meditações uma instrução sobre o estado oposto à dispersão que fecha esse ciclo com precisão cirúrgica. Ele descreveu o que acontece quando a alma perde o seu propósito central, quando ela permite que ação e impulso sejam sem propósito. Aleatórios e desconectados, mesmo as menores coisas deveriam ser direcionadas para um objetivo. A alma que não tem objetivo não apenas falha em alcançar algo importante, ela se dissolve. Ela se torna um conjunto de reações a estímulos externos em vez de uma força que se move por escolha própria. E Sêneca tinha a mesma leitura quando escreveu: existem poucos que controlam a si mesmos e seus negócios por um propósito direcionado. O restante não prossegue, são simplesmente varridos como objetos flutuando em um rio. Alguns são retidos por águas lentas e transportados suavemente. Outros são despedaçados por uma corrente mais violenta. Nenhum deles escolheu seu destino, foram levados. O foco não é sobre ter mais força de vontade. É sobre ter um propósito claro o suficiente para que você saiba para onde nadar e porque vale a pena nadar contra a corrente. Marco Aurélio registrou nos seus escritos particulares a instrução mais direta de todas, aquela que destila em poucas palavras o que é o foco absoluto. Ele descreveu sua capacidade de controlar seus pensamentos, trate-a com respeito. É tudo que protege sua mente de percepções falsas. É o que torna o pensamento possível, o afeto pelos outros possível, a submissão ao divino possível, a capacidade de controlar os pensamentos, não os outros, não as circunstâncias, não o ruído externo, os próprios pensamentos. E então ele faz o acréscimo que muda tudo, esqueça todo o resto. Segure apenas isto e lembre-se, cada um de nós vive apenas agora, neste breve instante. O resto já foi vivido ou é impossível de ver. Isso não é filosofia abstrata. É a instrução mais prática que existe sobre foco. O único momento onde você pode agir é agora. Não quando as condições melhorarem, não quando você tiver mais tempo, não quando a mente estiver mais calma. Agora. E quem aprende a direcionar seus próprios pensamentos com intenção nesse instante, a não seguir cada impulso mental como se fosse um comando obrigatório. A permanecer no que importa mesmo quando o que é irrelevante grita mais alto, esse homem possui uma força que nenhum ambiente pode criar e nenhuma circunstância pode destruir. Esse é o foco absoluto, não a ausência de ruído, a presença total onde você decidiu estar. Se este vídeo te moveu, deixa o like e se inscreve na Forja da Vontade. Cada semana, uma nova lição forjada nos textos dos maiores filósofos da história, sem ruído, sem enfeite, só o essencial. Nos vemos na próxima Forja.